Olá, bem-vindos à TV Impacto. Estamos aqui mais uma vez, meu amigo, minha amiga internauta, para levar informação para você. E hoje é o quadro em que a gente vai apresentar aqui um ex-jogador de futebol, pessoa que brilhou aí jogando futebol em alguns clubes de Santarém, mas que depois, na sequência da vida, cambou para o lado da educação, envolvido também na questão cultural do carnaval, enfim. Nosso convidado hoje aqui é o Naldo Almeida, mas é popularmente conhecido como Naldo Picota. Tá? Então hoje a gente vai conversar com ele aqui, fazer um pouco dessa trajetória dele, vamos trazer um pouco aí. E, claro, isso aí, até dizer aqui para o Naldo que foi a pedido de alguns amigos seus, daquela época também, ex-atletas como você, e como a gente tem trazido sempre ex-jogador, então foi o momento de convidá-lo. Muito obrigado por ter aceito o convite e a gente quer exatamente começar por aí. Você como atleta, depois na sequência da sua trajetória no futebol e também fora dele. Então, bem-vindo à TV Impacto. Oswaldo, agradeço pelo convite, tá? Dizer que sempre estarei à disposição para vir aqui com você toda vez que precisar e a gente falar um pouco da história do futebol, porque quando eu falo com alguns amigos que há muito tempo eu não vejo, eles dizem, pô, olha, não tem história, cadê outra história? Então, na realidade, Oswaldo, eu tenho já uma idade de 60, né? Passei dos 60, então, Santarém teve um momento aí, uns 40 anos atrás, quando você era adolescente, 13, 14 anos, aí a gente tinha aquela maior vontade de jogar nos times de Santarém, São Raimundo, São Francisco, até porque te dava um status, né? Naquela época não te dava um futuro garantido, por causa do recurso financeiro, né? Naquela época você era amador, e então, como Santarém era cheio de campo, onde chegava era campo de futebol, então eu comecei com 14 anos já a chamar a atenção de algumas pessoas, né, por ter uma determinada habilidade. Não tinha o porte físico, né, como tinha Barriga, como tinha Basílio, como tinha Zizinho, como tinha Leite, e outros tantos que você conheceu todos. Com certeza. E então, com 18 anos eu fui para o Náutico, né? Joguei um ano no Náutico. Qual foi o primeiro campinho ali que você... Aquele lá? O primeiro campinho era da base aérea. Da base aérea. E depois tinha um palestra, lembra do palestra? Sim, lá pelo Sá das Graças, com né? certeza. E todo mundo, para ser um grande jogador, tinha que passar pelo palestra. Isso. Lá veio o Darinta, veio o Tela, veio o Adil, veio o Bendelite, veio o Raul. Uma turma boa. Aquela turma que você sabe. Então eu tinha que estar no palestra. Começar pelo palestra. Depois para a base aérea, e de lá comecei no Náutico com o Batatinha, com o Ferretti, com aquele pessoal todo, que jogou só um ano no Náutico, depois todo mundo acabou para os clubes grandes, São Raimundo, São Francisco, Fluminense naquela época também, né? Um time muito bom. Então, com 18 anos, eu fui para o Náutico. Com 19 anos, eu já estava no São Raimundo, 77. Entendeu? Fomos campeão invicto, São Raimundo, 77. Barriga, Petróleo, Raul, entendendo? Carlinhos Bendelike, Soló, Maia, Juarez, que mais? Nicolau, entendendo? Então, foram momentos que marcaram na minha vida. E aí, eu vou te dizer mais, naquela época na base aérea, os engenheiros da FAB vinham para trabalhar aqui no aeroporto, eles moravam lá naquelas casas. E todos eles iam à tarde para pelada lá com a gente. E eu também assisti o treino do Náutico. Aí eu e o finado Riva chamamos a atenção de um dos engenheiros que queria nos levar para o Rio de Janeiro, para a América do Rio de Janeiro. Fizemos 3 reuniões lá em casa com meus pais. Aí o papai disse, olha, mas o Naldo não tem estrutura física. Ele era... Para ser um jogador. Para ser um jogador, assim. Aí ele disse, não, a gente vai fazer um tratamento, tratamento de piscina, tratamento de musculatura. Aí eu perguntei, vamos esticar o cara. Olha, teve um cracaço que foi preciso muito trabalho para ele. Foi o Zico. O Zico foi um exemplo desse. Realmente a estatura dele, o porte físico dele não era muito compatível com
o talento que ele tinha. Então eles tiveram que fazer todo esse trabalho para transformar um pouco ele e transformaram, que foi um grande ficou ídolo. o cara que é hoje, a referência Isso mundial, aí. né? Isso. E esse trabalho, eles diziam que iam fazer comigo e com o Riva. O Riva não teve muita sorte, que ele veio falecer afogado, né? Você sabe aí. E aí eu continuei minha trajetória e fui para Belém, passei 1 ano e meio em Belém estudando, voltei para cá, continuar aqui na faculdade e fiz aquilo que eu mais gostava na vida, que era jogar futebol, manter uma boa relação de amigos, né, terminar o meu curso superior e recebi outros convites quando estive em Belém para jogar na Tuna, entendeu? É isso que eu ia perguntar. Quando você esteve em Belém, você não foi propriamente para jogar futebol, você foi para estudar. Foi para estudar. Mas aí houve o convite para... Houve um convite para jogar na Tuna. Mas chegou a ir, não? Cheguei aí só olhar o treinamento, mas aí o Bena Santana deu um furo de reportagem, né? Naldo treina hoje na Tuna. Aí minha mãe pegou o telefone, largou do rádio. Tu foste para estudar. Essa é a palavra. Foi Tu foste para estudar e não para estar jogando bola, porque bola não é futuro. Aí tem que estudar e dar resultado. Então, quer dizer, Mas valeu o conselho da mãe, né? Deixei da Tuna e fui jogar no Sport Belém escondido. Eu joguei 2 partidas nos bairros lá, mas a sede... O foco era estudo. O foco era estudo, irmão. Então hoje me valeu muito eu ter estudado, valeu muito eu jogar pelo São Raimundo de qualquer forma, me ajudou, porque naquela época ninguém tinha salário, tinha uma gratificação que ajudava a pagar a minha escola. Aliás, naquela época era assim, muitos jogadores, inclusive tinham algumas empresas que, até com interesse de formar times, como era o caso dos Correios, como era o caso do Infraero, então quando tinha esses jogadores bons de futebol, eles arranjavam emprego nas empresas. Que era verdade, assim foi, né? Barriga, Nicolau, isso. Outros, Bigorrilho, Bigorrilho, né? O próprio Aleixo, que esteve aqui conosco há pouco tempo. Ela jogou pelo Correio, pelo Correio, Infraero. Na época de 80, eu passei numa entrevista no Trombetas, né? Eu ia para lá, mas o plano deles maior era para jogar, não era nem para trabalhar, entendeu? Vão te dar um emprego, mas tu vai ficar jogando. Então, era assim que funcionava. Era assim que funcionava. E a relação ao Trombetas, eu fiquei com medo, porque eu me disse, olha, tem muita onça, tem aquelas coisas todas lá. Né? Então, aí na realidade eu queria estudar, porque eu fiz bem eu não ir, porque eu fiquei aqui, tenho meu nível superior, que ajudou muito na minha vida, né, no meu trabalho da educação. E dizer, olha, que depois do futebol, eu também fui para a área da cultura, porque eu trabalhava... Mas eu tenho a questão que tu teve uma passagem pelo São Francisco. Ah, sim, passei no São Francisco. Foi interessante. Quando eu cheguei de Belém, por volta assim de 11 horas e meia, aí eu estava conversando com meus amigos, minha família, com isso. Aí bateram palma, saudoso Pitacuia. José Azevedo, com camisa abertona, isso. Né? Nada. Já falei com o teu pai, eu vim te buscar para ir para o São Francisco hoje, entendeu? Aí eu disse, seu Zé, eu acabei de chegar, ainda está até com roupa. Não, mas já estou logo te dizendo. 4 horas. Não assume compromisso com outro. Outro, eu venho te buscar. 4 horas vai treinar. Buscar para treinar no Eduardão, ali no campo. Deus me lembra. Então, foi assim, estive no São Francisco, passei 1 ano e meio no São Francisco, jogando com grandes jogadores, Zizinho, Assunção, Filiba, Pau Seco, Maia, que hoje vivo aí, graças a Deus, mas joga suas peladas, São Francisco de Zinho, de Zerino, né? De Zerino, e Antônio, e outros tantos que você narrou, citou nomes todos aí. Então, a minha satisfação hoje é quando eu encontro eles, entendeu? Onde quer que a gente vá. Tive além que agora falei com o Renato, você lembra? Renato. Então, alguns seguiram, né, para fora, para Manaus, Belém, voltaram. E eu continuei aqui porque eu fui um cara muito família, né? Então, eu não tinha quase irmãos, eu tinha 9. Né? Então quando saía um, a mãe sentia falta, te lembra? É igual a família de vocês, né? Entendeu? Mas eram 9 também. Então, tinha todo esse apego, né, da família, de proteção, de estar junto, aquela coisa toda. Então,
mas eu tinha que cuidar da minha vida. E de repente eu passei no concurso da prefeitura e sempre gostei de música, né? Fui para cá de cultura e militei no esporte também, coordenamos por mais foram 12 anos na prefeitura, coordenando futebol de bairro, com o Amir Calderaro. Grande, um abraço para o Amir Calderaro. Os campeonatos de Nos bairro. acompanha lá no Mararu. Mararu, o professor Amir Calderaro foi um cara baluarte, que inclusive eu até questionei que o professor Amir Calderaro precisa receber uma comenda por tudo que ele fez. Viu? Trabalhou muito. Trabalhou muito, né? E um cara muito dinâmico, muito sério, muito sincero. Voltando à questão, então, essa aí faz parte, mas você também já foi ligado à questão da cultura no carnaval. Sim. Carnaval. Ocupou a presidência, inclusive, da ASAC. A ASAC foi 4, 5 anos. Passou pela Secretaria de Educação, dirigindo aqui do Estado, né? Dirigindo aqui a Quinta Uni. Foi. Tá? No carnaval, Oswaldo, meu pai veio de tradição de carnaval, era muito amigo do Bendelite, né, da PUC, então, desse carnaval de enredo que existia e hoje não existe mais, começou com eles, o Bendelite, meu pai e outros, né, que se reuniu, o pessoal lá de casa ia para casa do Bendelite vinha lá para casa, e a gente saía do Pererê, batendo tambor, de couro de cobra ainda, de camaleão. Naquela época o Ibama não tinha. Né? Então, depois foi passando, né? E eu trouxe uma ideia de Belém, de um bloco que eu gostava muito, que era a Grande Família. Nós montamos com o pessoal do bairro, os amigos do bairro, a Grande Família, que durou 16 anos. Aí depois ninguém pôde mais manter, porque cresceu muito e ninguém tem fonte de renda. Então, para uma família, uma pessoa aguentar um bloco é muito custo, é muito cansativo, entendeu? E você não tem retorno, o retorno é quase zero. O retorno, Naldo, é só o prazer de brincar. É o prazer de brincar. Retorno financeiro nem pensa. Não, nem pensa, que você não tem. Você faz a gastar do seu. Entendeu? Então, porque Santarém ainda é pequeno, né? E conversei muito com os prefeitos da época, naquela época Paulo Lisboa, você via, né? Renato Suarana, entendeu? Tinha grandes blocos. E eu mostrei outro dia numa reunião na Associação Comercial, eu mostrei que o carnaval, ele não é um prejuízo, o carnaval é um investimento para o próprio setor comercial. Porque quando eu passava na rua aí, quando vai ter o carnaval, olha, tem pano, tem bloco, tem não sei o que, você vê. Os próprios amigos hoje que são da minha geração, que são empresários, não, o que aconteceu com o carnaval hoje só é um carnaval de Abadá, né? Entendeu? E o nosso carnaval que a gente fazia, olha, hotel, aqui, naquela época era o Tropical Hotel. Tropical Hotel ganhava o próprio Tropical Hotel, as empresas de aviação, as empresas turísticas, todo mundo movimentava a cidade. Entendeu? O carnaval ele movimenta a economia de um modo geral, né? Movimentava muito. Então chegou um momento que ninguém pôde aguentar, porque os blocos cresceram tanto. Tanto é que muitos artistas que começaram aqui, hoje estão no Rio de Janeiro. Então vão para o Boi, do Boi já vão embora para as escolas do Rio de Janeiro, São Paulo, cada aqui de Santarém. Talento, né? Talento, quer dizer, que nós levamos daqui para Parintins, e Parintins cresceu tanto, esquecemos de manter o nosso. Mas faltou também ingerência, apoio, faltou política cultural, política para manter, não é bancar um bloco, mas dar um incentivo maior, no sentido de criar um local, olha, está aqui um local para você fazer os eventos de vocês, etc, etc. Quando eu fui presidente, eu consegui apoio da Coca-Cola, das emissoras, entendeu? Você, eu acho que transmitiu algumas vezes o carnaval, sim, não é verdade? E a gente tinha toda essa preocupação, mas chegou um momento que eu não podia mais estar na frente da ASAC, porque eu tinha outras coisas na minha vida para cuidar. Então, a ASAC hoje está extinta, né? Aí fomos dar outros blocos, bloco de Abadá, que é mais fácil, né? Tomé São Abadá e já foi para o carnaval. Agora, antes de a gente encerrar, a gente tem que falar. Hoje você é aposentado, né? Se aposentou na questão da educação e hoje está vivendo a vida trabalhando como empresário. Na verdade eu trabalho para a Almeida Transporte, que é uma empresa que foi criada pela minha filha, né? E
colocou o nome Almeida Transporte, uma empresa quase grande, se Deus, bem grande, e a gente está enfrentando essa dificuldade que é ser empresário, né? Pagando a maior carga tributária do mundo, que é o que nós temos no nosso país aqui, infelizmente. Reinaldo, a gente teria muita coisa a conversar aqui, mas a gente sempre tem um tempo que a gente tenta obedecer aqui. Mas foi um prazer tê-lo aqui, e aqueles que lembravam de você, por onde anda o Naldo? Está aqui o Naldo. E para encerrar, a gente não pode, né? Lorena, a gente não pode deixar de fazer a pergunta, porque eu sei que tem gente aí que quer fazer a pergunta. Por que o Picota? Vamos colocar isso limpo aí? Tá, bora. Naldo Picota, João Picota, Sica Picota, que é seu tudo bem, Déia Picota. Tudo aí. Então, o que é isso aí? Eu vou te contar rapidinho, rapidinho. Quando eu saí da prefeitura, eu fiquei o meu salário para me receber, né? De tempo de serviço, aí passou um tempo, mas não recebeu o dinheiro. Ele foi lá com o advogado, ele chamou o secretário dele, disse, cadê o cheque do seu João aí? Aí João, aí disse, seu João Jucinaldo, que é o nome João Sinaldo, né? Aí ele disse, não tem sim, pode ver lá, João Sinaldo. Mas não é Naldo Picota? Disse, não, é João Sinaldo. Quer dizer, o cheque já estava branco, já estava com 5 meses lá e ele não sabia quem era. João Jucinaldo, ele não sabia que era o Naldo Picota. É isso aí. Tá bom. Então, foi do meu pai. O meu pai, ele é descendente de português, e ele era branco, né? Cara claro, cheio de sarna, né? Ah, tinha aquelas pintas. Tinha aquelas pintas, igual do Sica, né? Aí, e cabelo meio ruivo, e era João Picota. Pronto. Aí ficou, quem é esse moleque? Aí é o filho do João Picota. Quem é esse cara? O filho do João Picota. Aí ficou o Naldo Picota, filho do João Picota. Só Naldo Picota. Tá aí, bom. Isso aí. Então tá contando a história, quem tinha essa curiosidade de saber, como eu tinha, daí. Falado aí pelo próprio Naldo. E quero te dizer... Aliás, eu quero aqui prestar uma homenagem póstuma ao seu pai, né, que foi realmente uma pessoa muito dedicada aí, onde ele se meteu, digamos assim, sempre se destacou. Se destacou, foi a Binagada Fluminense, né, pelo seu Elvio e tal, aquela coisa toda. E dizer, mandar um abraço para o nosso amigo Bena Santana. Benedito José Monta Santana. Aquele que deu o furo de reportagem e que chamou a atenção da sua mãe. Chamou a atenção da minha mãe. Que não permitiu você jogar na tona. Jogar na tona. E dizer que nós jogamos muito no Náutico, né? Agora quem também queria muito ver você aqui na TV Impacto era o Gilson Braga de Melo Surubim. Gilson Braga de Melo Surubim. Hoje é presidente do São Francisco Marco. Verdade mesmo. Ele falou comigo, telefonou para mim. Eu vi a reportagem dele, né? Certo. Dei os parabéns para ele. Ele foi um cara abnegado, né? Muito sempre, ainda hoje. Valeu. Tá? Valeu. Conversamos então aqui com o Naldo Picota, o Naldo Almeida, o Jucinaldo Almeida, o Naldo Picota. Tá certo? Muito obrigado aí pelas informações. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso bate-papo de hoje. Obrigado. Obrigado a você, obrigado à sua equipe, tá? Estarei sempre à disposição para a gente conversar toda vez que for necessário. Ok. Valeu? É isso aí. Você já sabe que nós fazemos TV pensando em você.